Olá, boa tarde. Começa agora mais um Direto da Redação com as principais notícias da capital e do parlamento. Neste domingo de eleições, os cearenses elegeram para governador no primeiro turno Eumano de Freitas com 54% dos votos válidos. A vitória foi celebrada junto com o senador eleito Camilo Santana e militantes no Comitê Central de Campanha. Nos braços dos militantes, Eumano de Freitas chegou ao Comitê Central de sua campanha no bairro Luciano Cavalcante. Junto de Camilo Santana, eleito para o Senado, o próximo governador do estado discursou para os seus eleitores. Vocês não têm ideia da alegria de estar aqui, encontrar cada um, cada uma e agradecer de coração. Por volta das 8h30 da noite, a notícia que todos aqui queriam ouvir: Eumano de Freitas é o novo governador do estado do Ceará. Com ele, uma série de projetos para serem tocados em todo o estado. Mandato que já começa no dia 1º de janeiro de 2023. Eumano é advogado nascido no município de Baturité. É filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1989. Atualmente, Eumano de Freitas exercia o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado. Durante a entrevista coletiva, o novo governador do Ceará falou sobre os projetos futuros e como ficará o apoio do parlamento estadual para os próximos 4 anos no Executivo. O petista também destacou a surpresa ao ser eleito no primeiro turno. A importância do protagonismo das mulheres, a importância da escola em tempo integral, do processo de interiorização da saúde, de que nós temos que avançar nesse processo. Eu acho que isso é o que resultou na confirmação que tivemos na urna, de um resultado. Eu evidentemente estava preparado para uma eleição de 2 turnos, foi isso que nós sempre pensamos. Nossa meta sempre foi terminar no primeiro turno, e o resultado, nós tínhamos sentido na rua, quando fizemos carreata, caminhada no interior, o povo na calçada, a recepção do nosso povo, nós chegamos a conversar que havia uma possibilidade de vitória no primeiro turno, mas sempre com muita cautela, com muita humildade, que isso podia acontecer, mas não era o cenário mais provável para o eleitoral. Mas o resultado é absolutamente extraordinário. Eu recebo com muita responsabilidade. Camilo Santana falou sobre como fica a campanha a partir de agora. Nossa missão agora aqui, como senador eleito, que agradeço ao povo cearense, a gente focar agora em dar uma grande votação ao Lula aqui no Ceará e garantir que ele seja eleito no próximo dia 30 de outubro, né? 30 de outubro, como presidente da República. Agora, Eumano cumpre o resto de mandato que ainda resta na Assembleia Legislativa. No dia 1º de janeiro, toma posse como novo governador do estado do Ceará. O candidato derrotado ao governo do estado, capitão Wagner, concedeu entrevista coletiva sobre o resultado das eleições em um comitê na aldeota. Acompanhado por aliados e militantes da sua campanha, capitão Wagner falou sobre o resultado das eleições para o governo do Ceará. Espero que o Eumano realmente se sobressaia, espero que ele seja algo a mais do que simplesmente o governador do Lula, algo a mais do que simplesmente o governador do Camilo. E falo isso com muita responsabilidade. Assim que eu puder, vou ligar para o Eumano para parabenizá-lo. Eu convivi com o Eumano na Assembleia e sempre tivemos uma convivência muito amistosa. Assim como eu tenho muito respeito pelo Roberto Cláudio, vou ligar para ele também parabenizar. Wagner atribuiu a vitória de Eumano de Freitas no primeiro turno a uma onda que, segundo ele, não pôde ser parada. Que quando a onda vem, fica muito difícil a gente segurar. Assim como aconteceu em 2018, veio uma onda inversa para o Nordeste. A gente viu a ACM, por exemplo, que estava lá para bater a eleição no primeiro turno, ficar numa situação bem difícil também. E estou muito tranquilo, o resultado aqui em Fortaleza foi maravilhoso, a gente ganhou a eleição em Fortaleza. A Camila superou as expectativas, teve uma votação quase igual à minha, né? Ela se torna uma grande liderança do estado a partir dessa votação. Incrivelmente, ela tirou quase o dobro do número de votos do Roberto Cláudio, que era um candidato extremamente competitivo, extremamente qualificado, que todo mundo apontava aí com a grande possibilidade de vencer a eleição. Mas é como eu disse, a onda veio, levou o Eumano junto, só cabe a mim agora desejar sorte para ele, desejar sorte para o senador Camilo, que foi eleito. Além de falar com o governador eleito Eumano de Freitas e com o candidato derrotado Roberto Cláudio, capitão Wagner também disse que vai conversar com o PL
e vai apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno. A gente vai conversar com o PL, né? O Raimundo Matos é o parceiro de primeira hora, pessoa que eu agradeço demais. Vou conversar com a Silon, com os líderes do partido que tiveram um resultado maravilhoso aqui no estado do Ceará. O que eu puder contribuir na campanha de segundo turno, estou à disposição. Ontem o Ceará elegeu os 22 deputados federais que vão ajudar a compor a Câmara dos Deputados nos próximos 4 anos. Confira a lista dos deputados eleitos. André Fernandes, do PL, Júnior Mano, do PL, Célio Sturdart, do PV, Eunício Oliveira, do MDB, Idilvan, do PDT, Guimarães, do PT, Luiziane, também do PT, Domingos Neto, do PSD, AJ Albuquerque, do PP, Robério Monteiro, do PDT, Matheus Noronha, do PL, Mauro Filho, PDT, Fernanda Pessoa, União Brasil, Moses Rodrigues, União Brasil, André Figueiredo, PDT, Eduardo Bismarck, PDT, Luiz Gastão, PSD, Yuri do Paredão, PL, Danilo Forte, União Brasil, José Ayrton, PT, Dr. Jaziel, PL, Daiane do Capitão, União Brasil. E vamos agora à lista dos deputados estaduais. Carmelo Neto, do PL, Evandro Leitão, do PDT, Marta Gonçalves, PL, Fernando Santana, PT, Sérgio Aguiar, PDT, Romeu Aldiguieri, PDT, Zezinho Albuquerque, PP, doutora Silvana, PL, Gabriela Aguiar, PSD, Renato Roseno, PSOL, Cláudio Pinho, PDT, Osmar Baquite, PDT, Pastor Alcides Fernandes, PL, Davi Duran, Republicanos, Guilherme Landim, PDT, João Jaime, PP, Marcos Sobreira, PDT, Jeová Mota, PDT, Agenor Neto, MDB, Antônio Henrique, PDT, Lia Gomes, PDT, Queiroz Filho, PDT, Daniel Oliveira, MDB, de Assis Diniz, PT, Moisés Braz, PT, Oriel Filho, PDT, Firmo Camurça, União Brasil, Salmito, PDT, Leonardo Pinheiro, PP, Alisson Aguiar, PCdoB, David Raimundão, MDB, Dr. Oscar Rodrigues, União Brasil, Dr. Lucílvio Girão, PSD, Luana Ribeiro, Cidadania, Jô Farias, PT, Julinho, PT, Juliana Lucena, PT, Messias do MST, PT, Sargento Reginauro, União Brasil, Larissa Gaspar, PT, Felipe Mota, União Brasil, Fernando Hugo, PSD, Apóstolo Luiz Henrique, Republicanos, Emília Pessoa, PSDB, Lucinildo Frota, PMN, Sturdart Castro, Avante. Os 22 deputados federais da bancada cearense e os 3 senadores que representam o Ceará atuam no Congresso Nacional em Brasília. Acompanhe agora uma reportagem especial produzida pela TV Câmara sobre o espaço onde as decisões políticas do Brasil são tomadas. Sejam muito bem-vindos à Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros. O Palácio do Congresso Nacional é uma das obras mais famosas de Oscar Niemeyer e uma de suas favoritas. Aqui funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O conjunto arquitetônico é formado por 2 torres e 2 cúpulas, pousadas sobre um edifício principal horizontal. A cúpula voltada para cima é a do plenário da Câmara e a voltada para baixo é a do Senado. Cada uma das torres pertence a uma das casas e abriga departamentos administrativos e de apoio legislativo. No caso do Senado, também há alguns gabinetes de senadores. A rampa de acesso leva à entrada principal do Palácio do Congresso, o Salão Negro. Seu nome vem da cor do piso, em granito. Ao fundo, vemos o painel de Atos Vulcão. Na parede da Câmara, vemos o discurso de Juscelino Kubitschek, quando sancionou a lei que mudava a capital do país para Brasília. E na parede do Senado, há uma tapeçaria de Burle Marx. Ao lado do Salão Negro, ficam os salões nobres da Câmara e do Senado, onde também se realizam eventos culturais e ocorrem as cerimônias de recepção de convidados oficiais. O Salão Nobre do Senado ainda abriga o Museu Histórico Senador Itamar Franco e no da Câmara podemos apreciar diversas obras de arte. No andar de baixo fica o Salão Branco, também conhecido por chapelaria. Esse nome vem da época em que era costume usar chapéu, mas deixá-lo na entrada do edifício.
Também é uma área comum à Câmara e ao Senado, por onde chegam parlamentares e autoridades todos os dias. Ligado diretamente ao Salão Negro está o Salão Verde, que dá acesso ao plenário Ulisses Guimarães, a outras áreas da Câmara e ao Senado. Também abriga diversas obras de arte, como o Anjo de Alfredo Sesquiate, o Painel de Cavalcante e o vitral Araguaia de Mariane Perrette, além de peças de mobiliário de renomados arquitetos. E na galeria de presentes estão expostos objetos recebidos por autoridades da Câmara quando em viagem oficial a outros países, ou trazidos por autoridades estrangeiras em visita ao Parlamento. O plenário Ulisses Guimarães é onde ocorrem as sessões da Câmara dos Deputados e as do Congresso Nacional, que reúnem as duas casas. É aqui também onde é empossado o presidente da República. Ao fundo, temos um painel de atos Bulcão. Na parte superior do plenário ficam as galerias, destinadas ao público que deseja acompanhar os debates e votações. O nome do plenário é uma homenagem a Ulisses Guimarães, que foi muito importante na luta pela redemocratização, e o presidente da Assembleia Constituinte, que promulgou a Constituição de 1988, atualmente em vigor. Ao lado do Salão Verde está o Salão Azul, que dá acesso ao plenário do Senado, bem como a outras áreas da casa. É nesse conjunto arquitetônico que funciona o Poder Legislativo brasileiro, composto por 513 deputados e 81 senadores. Os deputados são os representantes do povo e os senadores representam os estados e o Distrito Federal. Cada uma das casas elabora leis e revisa, podendo aprovar, modificar ou vetar as leis elaboradas pela outra. Mas o trabalho dos parlamentares vai muito além. O Congresso está presente para fiscalizar os atos do presidente da República, autorizar guerra e paz, convocar o povo para plebiscitos e referendos, entre outras atribuições essenciais para a democracia. A maioria dos trabalhos legislativos começa nas comissões, que são divididas por assuntos, como Constituição e Justiça, Agricultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, entre muitos outros. O trabalho das comissões é importantíssimo, pois é aqui que a maioria dos debates acerca das leis acontece. Esse também é o espaço onde mais se ouvem os representantes da sociedade civil, como sindicatos, ativistas, especialistas e o cidadão comum. Apenas depois de passar pelas comissões é que a maioria dos projetos vai à votação no plenário. O Congresso Nacional é o legítimo representante do povo brasileiro e deve espelhar a vontade e os anseios de todas as suas etnias, crenças e posições políticas. Participe do processo legislativo, acompanhe o trabalho do seu parlamentar, visite as comissões e os plenários e procure o seu deputado quando ele estiver em sua cidade. Traga sua voz ao parlamento. E a gente faz um intervalo aqui no Direto da Redação e volta já já. Venha me ajudar a arrumar meu bairro, minha cidade. Um café, por favor. Não. Um cafezinho com leite. A melhor coisa é a gente poder ter escolha no nosso dia a dia, né, não? E não faz muito meu estilo. Mas é a banda que eu mais gosto. Bom, cada um curte o que quer, né? A democracia é uma velha conhecida de todos nós. Nas eleições, ela vai estar presente com você na hora de votar. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Direto da redação de volta, a quantidade de pessoas aptas a votar aqui no Ceará neste pleito passou de 6.800.000. E a repórter Romana Mello acompanhou como foi a votação no maior colégio eleitoral do estado. Antes das 8 horas da manhã, filas extensas nos locais de votação.
A Ana chegou cedo e pegou o primeiro lugar. Eu vim de carona, aproveitei que meu esposo ia trabalhar, aí eu vim pegar carona e chegar cedo em casa logo. Já o primeiro da fila preferencial foi o senhor Léo Maia. Eu gosto de voltar cedo para me livrar logo das filas, né? E eu tenho um pouco de deficiência nas pernas devido a um acidente que sofri. Mas estou aqui para somar junto com o pessoal eleitoral. Assim o comportamento do cearense no dia da votação. Chegar cedo, já que são 5 candidatos para escolher na urna, levando em torno de 1,5 minutos todo o procedimento. A estratégia para não se atrapalhar era levar a velha e boa colinha, como fez o senhor Francisco. Sacola, é muito número, né? Para decorar não dá não. O Colégio Arídio Sá Cavalcante é o maior local de votação do estado do Ceará. São mais de 12.500 eleitores distribuídos em 38 sessões eleitorais. Por conta desse montante, foi escolhido para sediar o primeiro teste de integridade, com a participação do eleitor que acabou de votar na urna eletrônica. No Ceará, o programa experimental vai contar com a participação de algumas autoridades, como o juiz de direito e presidente da Associação Cearense de Magistrados, Daniel Carneiro, que estará acompanhando a ação durante todo este domingo. O TSE escolheu alguns estados só para participar, foram 5 ou 6 estados, o Ceará foi um deles, e aqui no Ceará o único ponto são essas 2 sessões eleitorais. Por que foi escolhido este local de votação? Porque é o maior local de votação do Ceará, onde temos mais sessões eleitorais e mais eleitores também. Outra novidade era deixar o celular com o mesário ou no local indicado. O senhor José Olavo preferiu nem levar o seu aparelho, guardou logo a colinha dentro do bolso. É importante, escolher, sim, a gente já sabe da gente. O exercício da cidadania é direito de todo brasileiro. Após fazer sua escolha, Denis foi para casa aguardar o resultado ao lado da família. Muito importante a gente exercer a nossa ato cívico, né? E aproveitar mais o domingo, esperar aí os resultados, né? E vamos acompanhar agora como foi a acessibilidade nos locais de votação aqui em Fortaleza. Dona Valdelice tem 86 anos. Mesmo com dificuldade, compareceu ao local de votação. 4 anos eu votei atrás, né? 4 anos, né? Eu votei e eu resolvi votar. Eu e a minha irmã, ela tem 72 anos, ela votou já foi para casa. Para chegar até a sua sessão eleitoral, ela fez uso da mesma rampa de acesso que a dona Rosimeire. Ela tem artrite e se locomove com a ajuda de muleta. Demora um pouco, né? Porque a gente tem que andar bastante, é muito comprido. Se fosse, no caso, para diminuir mais, né? Eu acho que ficava bem melhor para todo mundo. Principalmente quem tem esse tipo de problema, como eu e outros, né? Tem que fazer, né, filha? E enquanto eu puder andar e tiver vida, eu vou fazer. Assim como as duas, mais de 9.800 fortalezenses declararam ter dificuldade para se locomover. Esse número foi coletado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que divulgou a necessidade de atendimento especializado para mais de 65 mil eleitores cearenses que possuem algum tipo de deficiência. O programa de acessibilidade visa implantar melhorias gradualmente nos locais de votação. Como a Justiça Eleitoral não tem condição de custear tudo sozinha, ela realiza um diálogo com representantes de instituições públicas e particulares. Eles podem colocar, por exemplo, uma rampa de acessibilidade no local de votação. Ela não vai servir apenas para os eleitores, vai servir também, posteriormente, para toda a comunidade. Tem que existir em todo departamento, em todo local, seja público, seja privado, tem que existir acessibilidade. É uma vitória, né? Uma conquista de todas as pessoas com deficiência, apesar de eu não ter uma deficiência tão grave, a minha deficiência, mas existem pessoas que precisam disso, é necessário. Dentre as ações estão a disponibilização de fones de ouvido, presença de intérprete de Libras na urna eletrônica e até nos locais de votação. Barreiras que são aos poucos atravessadas para que todos possam exercer o seu direito cidadão. Apesar das adversidades adquiridas, após uma trombose venosa, Régio não deixa de votar e de acreditar que o mundo pode ser bem melhor. Eu tenho que exercer meu papel de cidadão, certo? Tem que cumprir com a como é que se diz, não é com a coisa do ódio
e nem do rancor. É com amor que a gente consegue a vida. A única vaga para o Senado em disputa será ocupada pelo ex-governador Camilo Santana, do PT, que foi eleito com 69,76% dos votos. E no cenário nacional, haverá segundo turno para o cargo de presidente da República, entre Jair Bolsonaro e Lula. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ficou na 4ª colocação. Após o anúncio do resultado, ele fez um pronunciamento. O repórter Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou. Em um rápido pronunciamento, Ciro Gomes agradeceu os votos e o apoio recebido e também se mostrou preocupado com os rumos da política do país. Eu quero, se me permitirem, agradecer do fundo do coração aos brasileiros e brasileiras que em todos os rincões do Brasil deram a mim o seu voto, apesar de tudo que aconteceu. Quero dizer a vocês que eu estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil. Como vocês sabem, eu vou inteirar 65 anos de vida e tenho 42 deles dedicados ao amor, à minha paixão ao Brasil. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação. Por isso eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com o meu partido, para que a gente possa achar o caminho, achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio, para bem servir a nação brasileira. E o Direto da Redação desta segunda-feira fica por aqui, mas a gente te convida a continuar acompanhando a programação da TV Fortaleza. E logo mais às 18 horas tem notícias no Jornal da Câmara com Miguel Anderson Costa. Obrigada pela sua companhia e até logo.